Nesse vídeo a gente vai falar das últimas eliminações da seleção brasileira, as eliminações mais vergonhosas da seleção brasileira. Então já quero que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para você não perder nada, compartilha para a galera, tá bom? Muito importante. Então, já vou falar da seleção brasileira. Depois de ser campeão da Copa do Mundo 2002, a seleção brasileira em 2006 ia encarar um adversário bem difícil, que tem Zidane e Henry. Meu amigo, naquela época era só timaço aquela seleção. A França, é isso mesmo, a seleção francesa naquela época tinha um timaço. Tinha Henry, tinha também Zidane, muitos jogadores bons aqui, né? E naquela época a seleção brasileira já tinha aquele mesmo elenco, né, da Copa de 2002, né? Ronaldinho, Ronaldo, né? Tinha também o Cafu, né? E os outros, né? Tinha também naquela época o Rogério Ceni, e também tinha também o goleiro Dida, que foi campeão da Copa do Mundo 2002. Mas naquela época não tinha o goleiro Marcos. Naquela época quem era goleiro titular era o Dida. Então naquele ano a seleção brasileira acabou sofrendo. Só que aí eles acabaram tomando um gol da França, um gol de Henry, né, que deu a classificação da França para a semifinal. E o Brasil foi eliminado, mesmo com o elenco tão grande, quase o mesmo elenco de 2002, né? Mas como é que pode? Perder para a França, como é que pode, né? Então é isso. Em 2010, a seleção brasileira já estava com um elenco já diferente. Naquela época não tinha mais Ronaldinho, nem Ronaldo, e nem também não tinha nem mais o Dida também. Naquela época tinha Luiz Fabiano, Felipe Melo e também o Juan, que foi esse Flamengo. Mas aí a seleção brasileira acabou em 2010 acabou passando da fase de grupos, passando das oitavas de final. Nas quartas de final, a seleção brasileira ia pegar um adversário bem mais difícil, que é um adversário que já chegou em 3 finais de Copa do Mundo, hein? E não ganhou nem as 3. A Holanda, é isso mesmo, pegou a Holanda, mas só que aí a seleção brasileira acabou abrindo o placar 1-0 com gol de Robinho. Mas depois os holandeses empataram o jogo 1-1, mas fizeram uma virada histórica 2-1 para a Holanda. A seleção brasileira foi eliminada daquela Copa nas quartas de final. E a Holanda, coitada da Holanda, né? Perdeu para a Espanha mais uma vez, e naquela época foi a sua última terceira final, né? Da Holanda na Copa do Mundo. Foi a última e a terceira final da Copa do Mundo. Quer dizer, da Copa do Mundo e da Holanda também, né? Impressionante, né? Em 2014, a seleção brasileira ia pegar um adversário bem difícil. Mas depois, antes de falar desse adversário, a gente vai falar aqui da seleção brasileira, que passou da fase de grupos, das oitavas de final, das quartas de final e chegou na semifinal. Só que aí a seleção brasileira ia pegar a Alemanha. É isso mesmo. Adversário que ganhou aquela Copa do Mundo realizada no Brasil, que ganhou também do Brasil na semifinal. Depois a Alemanha abriu o placar 1-0, depois fizeram 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0 e depois a seleção brasileira acabou fazendo o seu único gol, né, de despedida, com o gol do Oscar. E a seleção brasileira tomou de 7-1, né, na Alemanha. Impressionante, foi o famoso 7-1, né? Virou até meme aquele 7-1 ali, né? Mas aí acabou sendo eliminado e despedindo da Copa. Só que aí a seleção brasileira em 2018 ia jogar a Copa do Mundo, que foi realizada, né, na Rússia. A seleção brasileira passou da fase de grupos, das oitavas de final e nas quartas de final ia pegar um adversário bem difícil, que também não é tão difícil ganhar, né? A Bélgica, é isso mesmo, ia pegar a Bélgica, né? E aí eles acabaram perdendo aquele jogo. A Bélgica abriu o placar com um gol contra de Fernandinho e depois a Bélgica fez 2-0 com um gol de Virgulino, mas a seleção brasileira até que diminuiu com o gol de Renato Augusto, mas só que aí a seleção brasileira não empatou o jogo, nem brigou, não esforçou para empatar, para levar para a prorrogação e acabou sendo eliminado da Copa de 2018. Já em 2022, a seleção brasileira ia pegar um adversário, naquela época
na Copa de 2018, né? Foi, né, vice-campeão da Copa do Mundo 2018 contra a França. Depois de fala, né, a seleção brasileira passou da fase de grupos, das oitavas de final e chegou nas quartas de final. Só que aí ela acabou pegando, sabe quem? A Croácia. A seleção brasileira, né, tava com o elenco, né, preparadíssimo para ganhar a Copa e todo mundo acreditando no Hexa, todo brasileiro. Mas só que aí não acabou nem acontecendo. A seleção brasileira até que abriu o placar 1-0, né, com o gol de Neymar na prorrogação. E depois, faltando 5 minutos para acabar o jogo, a Croácia acabou empatando o jogo. Mas não teve jeito. A Croácia acabou se classificando nos pênaltis 4-2 em cima do Brasil. O Brasil foi eliminado naquela Copa e mais uma eliminação sofrida da seleção brasileira. Então é isso. Uma seleção brasileira que está sendo só eliminada, né? Ó, em 2006, 2007, não, 2007 não, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Ó, a seleção brasileira tem 5 eliminações em Copas do Mundo, hein? As últimas 5 eliminações de Copa do Mundo. Essas 5 foram tudo por países europeus, por seleções europeias, que foi contra a França, que é da Europa, a Holanda, que é da Europa, né? A Alemanha, que é da Europa, a Rússia, que é da Europa, e a Rússia não, a Bélgica, que é da Europa, e a Croácia, que é da Europa. A seleção brasileira está sendo chutada e está sendo totalmente, né, sendo aí uma seleção tão incompetente. Agora a seleção brasileira depende dela, se ela passar das eliminatórias, se ela jogar a Copa no 2026, quem sabe, né? Se a seleção brasileira ganhar uma Copa no 2026. Porque quando a seleção brasileira 2026, quando a seleção brasileira chegar na Copa do 2026, a seleção brasileira vai ficar 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, né? Vai fazer 21 anos agora em julho, né? E aí, meu amigo, a seleção brasileira está sendo totalmente chutada, né? E eles estão sendo muito assim, que não passa em quartas de final, que não passa em semifinal. E desde 2002 a seleção brasileira não chega em finais de Copa do Mundo. Desde 2002, quando a seleção brasileira ganhou a Copa do Mundo de 2002, naquela época tinha Ronaldinho, Cafu, Marcos, Rivaldo, era um timaço, aquele time ali, mas acabou, né, perdendo ali, né, 2006 ali, 2010, 2014, 2018, 2022 agora, né. Então é isso. Quero que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para você não perder data, compartilha também pra galera, tá bom? Valeu, fui, até lá.